Olá, tudo jóia? Aluno do curso Enem Gratuito. Hoje vim trazer uma curiosidade para vocês. Bom, sabe aquele momento que você vai lá comer uma maçã, você cortou pela metade, comeu a metade, na hora que você foi comer a outra, já tá a maçã toda escurecida. E aí, será que tá estragada? Será que não tá? Mas quando eu vou comer, por exemplo, uma laranja, por que isso não acontece? Então a gente vai ver disso daqui, essa curiosidade um pouquinho. Entender quimicamente o que está acontecendo ali. Então, escurecimento de frutas e vegetais. O que acontece? Bom, a partir do momento que você corta aquele vegetal ali, o que vai acontecer? Por exemplo, a maçã. Você cortou, ela vai entrar em contato com o quê? Com o oxigênio do ar. E isso daí vai fazer total diferença. Por quê? Lá dentro da fruta, a gente tem algumas enzimas e algumas substâncias, por exemplo, os monofenóis, trifenóis, entre outros componentes. Na presença também de quê? Das enzimas. Uma delas é a polifenoloxidase, né? A gente lembrar que quando tem ases, geralmente a gente dá o nome de quê? Dessas enzimas. Então a gente tem lá, cortou a maçã. Tenho esses fenóis, né? Lembrando lá das funções orgânicas. O que é o fenol? Quando eu tenho o aromático com um OH ligado a esse aromático. Então, eu tenho uma função orgânica fenol. E para quem tem dúvida também, a gente tem vídeo sobre as enzimas. Então, tenho enzimas e os fenóis. O que vai acontecer? Na presença de oxigênio, vai acontecer o quê? Vai acontecer a oxidação dessas moléculas. Então, através do processo enzimático, na presença de oxigênio, e vai formar a ortoquinona. Essa ortoquinona vai rearranjar de maneira que vai formar vários outros o quê? Polímeros. Esses polímeros, eles têm a coloração escura. Então, um resumo da ópera, a gente vai ter os fenóis, esses fenóis vão ser oxidados e a partir desses compostos oxidados, eles vão se rearranjar formando polímeros e assim esses polímeros vão ter essa coloração escura. Então, vai ser um processo de quê? De oxidação. Por que isso acontece, por exemplo, na pera, maçã e no caso do limão e da laranja não? Porque no caso do limão e da laranja, a gente tem um componente que se chama ácido cítrico. E esse ácido cítrico, que está presente nessas frutas cítricas, o que acontece? Ele age como um componente antioxidante. Então, ele vai o quê? Retardar esse processo. Então, por isso que quando a gente vai ter, por exemplo, uma laranja e um limão, não vai acontecer o escurecimento desses alimentos. Lembrando também que já que é um processo enzimático, quem estudou enzimas, vai saber que processos como resfriamento, por exemplo, se você coloca a fruta na geladeira, vai demorar um pouco mais para quê? Para aquela fruta ficar escura, vai retardar esse processo. E se acontece o aquecimento, vai acontecer o quê? A desnaturação dessa enzima. Então, por isso que quando a gente ferve esse legumes ou cozinha ele, não vai também ter esse processo de escurecimento do legumes ou da verdura. Então, espero que você tenha entendido melhor quimicamente o porquê que quando você vai lá corta a pera ou a maçã ou a banana, acontece esse processo. Porque é um processo de oxidação através das enzimas e a formação do polímero, então, que vai ser uma substância escura. Até a próxima!